Bom dia, estamos iniciando essa transmissão ao vivo, estamos usando outro microfone, peço desculpa pelo início com atraso, porque nós tivemos uma dificuldade aqui na escola com a caixa d'água. Peço que confirme que se o áudio está ok. Por favor, se estiverem ouvindo, confirmem. Arthur, por favor, responda se o áudio está ok. Nós vamos iniciar a nossa meditação. Peço desculpa pelo atraso. Nós tivemos uma inundação aqui no colégio. E há mais de 10 anos nós temos o prédio, nunca aconteceu um transbordamento da caixa d'água. E hoje, nessa madrugada, as caixas transbordaram aqui. Estamos colocando a escola em condições para as aulas também. Vamos rezar nessa intenção também e meditarmos a respeito do tema de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Aqueles que acompanham ao vivo, caso tenha algum problema no áudio, nos avise para que a gente possa fazer alguma coisa. O tema de hoje, dando sequência à meditação que estamos fazendo acerca do combate espiritual, baseado no livro desse mesmo título, do Padre Lorenzo Scopoli. Hoje nós queremos tratar sobre como combater os impulsos dos sentidos e como adquirir uma virtude após nos empenharmos, de praticar hábitos bons. Refletimos ontem que há uma disputa entre a vontade divina e a vontade inferior para tentar arrastar para o seu lado a nossa vontade superior ou racional. É claro que o ideal é que a vontade divina sempre vença. Mas não nos podemos nos deixar enganar. Muitas vezes a vontade inferior consegue exercer uma influência e muitas vezes enganar a vontade superior ou chamada também de vontade racional.
para auxiliar no objetivo de resistir com valentia às tentações que se apresentem. Então, é necessário que haja em nós uma luta, um combate, para não se deixar levar pelas tentações. Assim, a vontade divina sempre será superior, será verdadeiramente, terá primazia em nossa vida. Se a pessoa usar principalmente de todos os meios sobrenaturais que estão à disposição dela, ela vai conseguir resistir às tentações. E aí, esses meios são conhecidos, muitos deles, os principais deles são propostos, inclusive, para o tempo da Quaresma, como as obras penitenciais quaresmais, a oração, o jejum, a esmola, o socorro de Nossa Senhora, as lágrimas da contrição. Tudo isso é necessário nós usarmos. Tudo isso é necessário nós usarmos para podermos, de fato, vencer, né? E resistir às tentações. Mas, e se acontecer da tentação cessar durante esse nosso ato de resistência à tentação? Muitos se enganam com essa primeira vitória e não refletem sobre elas. As possíveis causas dessas tentações, os nossos atos imprudentes, que podem ser ocasião próxima de expor a tentação. Muitos acham que só basta vencer a tentação e que já está bom. Nós não podemos subestimar as tentações quando elas retrocedem. Não podemos contar vitória antes do término da luta. É necessário um segundo combate. E aqui, isso é algo muito importante, porque muitas vezes a pessoa cai em tentações que ela já venceu no passado, por causa de não ter empreendido o segundo e o terceiro combate necessário contra a tentação. Um segundo combate é aquele que deve ser travado com a tentação de maneira controlada, de maneira voluntária até. Então nós devemos rememorar a tentação agora sob o controle da nossa razão superior, ou seja, da nossa reflexão, para podermos de alguma forma entendermos como é que funciona esse mecanismo da tentação, como é que começamos a nos deixar atrair por isso. Então, seria como que uma aproximação controlada daquilo que, se fosse apresentado para nós de maneira repentina, sem preparo, poderiam nos arrastar para o pecado, nos arrastar para o vício e etc. Né? Então, de alguma forma, nesse segundo combate contra a tentação, nós incitaremos
novamente a tentação, para descobrir os mecanismos dela. Por exemplo, para não ficar de uma forma muito abstrata, né? Mas serve para qualquer situação, qualquer tentação. Mas, por exemplo, a tentação da impaciência, né? Ao vencer o movimento da ira, de ficar impaciente diante de alguma coisa, nós devemos meditar. Então é como que se nós provocássemos a ira novamente, mas agora de maneira controlada. Devemos nos perguntar: o que causou a minha impaciência? Por que isso mexeu tanto com as minhas paixões? Como posso evitá-la no futuro? Se, por um acaso, nesse momento que você está fazendo esse esforço reflexivo, portanto, você está agindo ali sob a guia da sua razão, né? do seu intelecto. Mas se mesmo assim ressurge algum movimento de sentimento, de ira, ou parece que retorna, começa a subir o sangue, né? Começa a subir a temperatura interna, emocional, naquele momento você está com a razão suficiente para você reprimir e já cessar novamente o ímpeto da paixão que começou a dar sinais de querer voltar, né? Então, de uma forma semelhante, é o que acontece, por exemplo, em alguns tratamentos médicos. Né? O que é a vacina? A vacina é a exposição controlada do organismo a um agente patológico, a uma doença, de maneira controlada, para que o corpo aprenda a resistir por ele mesmo. Então você pega uma parte do vírus, da doença, alguma coisa, e coloca dentro da pessoa de propósito. A vacina é isso. O corpo, vendo aquilo, como aquilo de fato é algo nocivo ao corpo, o corpo já reage. E você cria a resistência àquela doença, porque você foi exposto de maneira controlada a ela. Da mesma forma, são com as tentações, os vícios e a conquista da virtude. Esse é o segundo combate. Há um terceiro combate necessário para poder vencer a tentação definitivamente e para alcançar a virtude contrária, a virtude que está em oposição a este vício e a esta tentação. Mas é preciso primeiro dar um alerta, um cuidado importante, que e que devemos sempre ter em conta, né? A malícia do demônio. O demônio, ele é astuto e é malicioso. Então, por ser um ser espiritual, portanto, provido de uma grande inteligência, não limitada pela matéria, o demônio, quando ele vê que nós resistimos bravamente à tentação, e se ele percebe que vai perder, ele deixa de enviá-las. E às vezes até impede que elas surjam por um certo tempo na nossa vida. Mas não engane, o objetivo do demônio é que, uma vez que nós estamos ganhando da tentação, ele
não quer que a gente adquira a resistência às tentações. Então ele deixa como que essa situação ficar bem tranquila para nós. Então a pessoa por um tempo passa a não sofrer mais tentações nesta área. O demônio também quer que pensemos que somos fortes. Nossa, eu estou vencendo, eu estou ganhando a luta. E assim caiamos na vanglória e na soberba. Então, o que acontece? O demônio nos estuda muito bem. Ele sabe que estudar os nossos passos, os nossos movimentos. E uma característica sua que não podemos jamais esquecer. O demônio sempre age de assalto e de maneira sorrateira e de maneira a não percebermos quando é ele ou quando não é ele agindo contra nós e contra a obra que Deus quer realizar em nós. Se ele vê que você está preparado para resistir-lhe, ele simplesmente recua. Porque ele não quer te dar mais ainda ocasião de o derrotar. Uma vez que você já está muito preparado, não por suas próprias forças, mas pelas forças e os meios sobrenaturais que Deus nos deu para resistir ao demônio. Então, para de fato adquirir uma virtude e vencer mais plenamente um vício, uma tentação, é preciso um terceiro combate. Esse terceiro combate, ele só se adquire quando você, ao querer evitar uma tentação de maneira definitiva, você pratica os atos contrários, que são diretamente contrários àquela paixão desordenada. Vamos explicar isso usando um exemplo claro. Por exemplo, vamos continuar na impaciência e na irritação, Você sofre muito com a tentação da irritação e da impaciência. Bom, já vimos que, em primeiro lugar, você precisa resistir àquele ímpeto de ira. Você tem que depois se expor à ira, ao que te impacientou de maneira controlada, mas é preciso também, para adquirir a perfeição verdadeiramente, é preciso que você, além dessas lutas para reprimir a impaciência, nós devemos chegar ao ponto de apreciar aquilo que gerou a impaciência. Significa, por exemplo, se alguém te menosprezou, te desprezou, e isso te causou irritação, isso te causou impaciência, então você precisa chegar ao ponto de dizer: que bom que essa pessoa me desprezou, que bom que essa pessoa eu tenha recebido isso, porque me deu a oportunidade, me gerou a situação, a circunstância de buscar em Deus, que é fonte de toda virtude, de todas as coisas boas, poder vencer esta impaciência.
E mais, nós precisamos ter também até o ponto de desejar que isso ocorra de novo. Eu gostaria que eu fosse desprezado novamente no futuro. Propondo-me firmemente a receber qualquer injúria futura, qualquer humilhação no futuro com amor, porque eu já percebi como que age esse mecanismo, eu sei como é que esta humilhação me tira, me assalta, atiça o meu amor próprio, faz com que eu me sinta verdadeiramente provocado nessa paixão. Eu já sei como agir, então eu já não tenho medo de me expor a isso. Voltando ao exemplo da vacina, de uma maneira parecida, o que acontece quando uma pessoa é vacinada? Ela adquire uma certa autonomia, ela adquire uma certa segurança, podemos dizer assim. Ela se sente segura de se expor a algum agente ou alguma situação que, se ela não fosse vacinada, ela ficaria mais preocupada. Não é isso? Então, da mesma forma acontece com a tentação. Se você já sabe que já tem os mecanismos para não se deixar impacientar, irritar facilmente, você já não se preocupa. Ou, ao contrário, às vezes até estima que haja situações no futuro que possam, de fato, colocar em prova, né? Tirar a prova de que se isso é verdade. Portanto, ainda que consigas não consentir no sentimento de impaciência, né? Eu não me irritei, eu não me impacientei, eu não perdi a cabeça, eu não gritei, eu não bati, eu não me xinguei, eu não... Tudo isso é controle sobre a impaciência, né? Mas se não habituar-te a amar a adversidade, você nunca irá se livrar dela definitivamente. Enquanto permanecer essa raiz viciosa, ela sempre germinará, e por isso não é suficiente somente o combate ao vício. É preciso praticar atos contrários que gerarão a virtude. A virtude será gerada quando nós praticarmos o que é imediatamente contrário àquilo que eu quero evitar. Isso para qualquer coisa. Qualquer vício, qualquer ato de pecado, qualquer tentação que você quer evitar, você só vai conseguir vencer se você souber identificar o que é imediatamente contrário a este ato de pecado, a esta tentação. Portanto, é preciso saber, adquirir uma virtude custa muito mais do que adquirir um vício pecaminoso. A virtude exigirá muito mais empenho da nossa parte. E mais ainda, nós necessitaremos principalmente da graça de Deus. Nós vamos terminar, né, esta meditação de hoje, né, com um tempo menor, recordando aqueles que estão acompanhando as meditações, que continuem rezando muito, não só de acordo com aquilo que ouve e medita e reflete, mas também
que você reze para que a vontade de Deus sempre prevaleça em tudo, inclusive nessas meditações. Não devemos ter nenhum receio de dizer, né? Se Deus quer que você faça uma quaresma diferente, né? Decisiva e forte, e o diabo quer te impedir disso. Então, você precisa estar também no combate espiritual nessa área. Pedimos a Maria Santíssima, que vencedora contra Satanás, que ela esmague aos seus pés a cabeça do demônio. A vossa proteção nós recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas sempre livrai-nos de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.